Olá a todos! Vamos então dar continuidade à disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, destacando as principais técnicas e as principais considerações sobre o atendimento a vítimas. Mais uma vez enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Vamos falar sobre mecanismos de lesão em um acidente automobilístico. Então nós temos aqui que quando existe uma colisão, a colisão frontal é a que mais pode causar lesões nas pessoas, porque junta a energia do movimento da vítima, do carro ou moto da vítima, com a energia do outro veículo, que está vindo em sentido contrário. A pancada é muito forte. Nós esperamos aqui ferimento e fratura na face, porque quando tem uma colisão frontal, a cabeça da vítima vai para a frente, na direção do vidro do para-brisa. A pessoa pode quebrar o para-brisa com a face. Aí as lesões, cortes podem acontecer, inclusive lesão nos olhos, porque no momento da pancada chega uma hora que os olhos dão direto no vidro. Podem acontecer lesões no tórax, fraturas de costela, porque o tórax se choca contra o volante e as estruturas do carro. Podemos esperar também lesões abdominais e lesões de vísceras, também pelo choque contra as estruturas do carro. E podemos esperar uma hiperextensão da coluna cervical, porque na pancada a cabeça é jogada para frente e depois tem o que chamamos de efeito chicote, quando a cabeça vai para trás. Isso pode causar lesões na coluna. Quando a gente tem uma colisão lateral, podem acontecer impactos no tórax, nas costelas, no pulmão e, dependendo se a pancada for do lado direito do corpo, impactos no fígado. Quando a colisão é traseira, existe o risco de lesão da coluna e pescoço por causa da hiperextensão da coluna cervical. Aqui nós temos uma ilustração de como acontece o efeito chicote, causado pelas atividades de aceleração e parada. Na aceleração, a cabeça é forçada para trás e o pescoço tem que sustentar. Na parada, a cabeça é forçada para frente e o pescoço tem que sustentar também. Aí, se essa mudança for muito brusca, podem ocorrer lesões na coluna. Um item importante de proteção contra sequelas de efeito chicote é o encosto de cabeça do carro. Ele vai servir de apoio para a cabeça na hora da aceleração e de apoio do movimento contrário na hora da freada ou possível batida. Outra coisa que o slide chama atenção é para objetos soltos dentro do veículo. Na hora de uma frenagem ou no momento de um acidente, esses objetos podem ser jogados dentro do carro ou podem ser jogados para fora, causando lesões. Consideramos aqui no slide também os traumas causados por quedas. As quedas são diferenciadas de acordo com a altura. Temos a queda da própria altura, que é normalmente menos grave. Geralmente é decorrente de desatenção, tropeços ou tonturas. As quedas da própria altura normalmente causam arranhões, mas podem ser mais perigosas para idosos. Eles podem sofrer algumas fraturas, como de pulso, bacia e fêmur. Vamos considerar também a parte do corpo que sofreu o primeiro impacto. Por exemplo, se a pessoa caiu de pé, logo vamos nos preocupar com fraturas no tornozelos, pernas, bacia e vértebras. Agora, se a pessoa cai de cabeça, a gente logo pensa em traumatismo craniano e em lesões no pescoço. O tipo de superfície que a vítima colidiu também pode influenciar nas lesões. A pessoa pode ter caído em cima de uma superfície lisa ou em cima de pedras, etc. Duas situações aqui são relacionadas ao trabalho. A primeira é a queda de andaimes. São acidentes de trabalho sérios que poderiam ser prevenidos com o uso de equipamentos de proteção contra quedas. O outro é a relação com a energia elétrica. Quando há uma descarga elétrica, um choque, a pessoa pode desmaiar. E se estiver em cima de uma escada, por exemplo, poderá ocorrer a queda. Nos casos de quedas, devemos proceder da mesma forma que os demais. Faremos a avaliação da cena, tentaremos chamar a vítima,
Chamaremos ajuda, depois vamos verificar a respiração e o pulso. Quando esses dois sinais estiverem tranquilos, estáveis, aí vamos nos preocupar com as demais lesões das vítimas, como ferimentos, sangramentos e fraturas. Antes de continuar, queria avisar que tem alguns slides com fotos um pouco mais pesadas. Nada demais, nada muito feio. Só para vocês ficarem mais preparados. Então vamos lá. Os ferimentos de que falamos aqui são tipos de lesões que se manifestam e são evidenciadas na pele. Em alguns ferimentos, a pele se rompe. Temos uma classificação de ferimentos de acordo com o tipo de lesão e de acordo com o objeto que provocou a lesão. O primeiro tipo de ferida que a gente vê aqui são as feridas incisas ou cortantes. Elas são provocadas por objetos cortantes afiados que penetram a pele com facilidade. As feridas causadas por esses objetos normalmente são retas, lineares, e as bordas também são retas. Essas feridas não traumatizam muito o tecido ao redor, mas podem ser profundas e podem sangrar muito. Os objetos que produzem esse tipo de ferida podem ser facas, estiletes, bisturis ou outros instrumentos afiados. Aqui no slide temos uma foto de uma pessoa ferida, provavelmente por faca, no braço e no tórax. Dá para a gente ver aqui uns 5 ferimentos. Podemos perceber que são ferimentos retos, com bordas definidas. Além de atingir os vasos sanguíneos, os objetos podem pegar também nervos que passam na região, tendões que ligam os músculos aos ossos, podendo prejudicar o movimento. Do lado direito aqui, temos um exemplo de ferida contusa. Essas feridas não são causadas por objetos afiados. São causadas por uma pancada, por objetos chamados rombos, como pau, pedra, como um soco, uma lata. Esses objetos atingem a pessoa com força, com alta energia. Aí o machucado ao redor da pele, nos tecidos, é maior. As bordas do tecido também ficam machucadas. Aqui nós temos exemplos de feridas perfurantes. São objetos finos e pontiagudos ou que entram no corpo com velocidade. O primeiro aqui é o ferimento por arma de fogo. Normalmente é um ferimento grave. A gente vê aqui o ponto de entrada da bala, do projétil. A gente não sabe a princípio por onde a bala passou e fez o estrago. A bala pode ter ido para trás, saído pelas costas e causar pouco estrago. Pode ter ido para a frente, pode ter saído do outro lado, pode ter acertado e machucado o pulmão esquerdo, pode ter pego o pulmão direito também, pode ter acertado o coração, pode ter acertado o sistema digestivo, pela altura que dá, pode ter passado pelo esôfago, ou pode ter pego as vias aéreas na parte da frente do tórax. Tem balas que se partem quando entram no corpo da pessoa, e os estilhaços machucam mais ainda os órgãos próximos. Pode causar hemorragia interna. Enfim, o acidente por arma de fogo é normalmente grave. E aqui à direita, nós temos um exemplo de acidente por arma branca. É quando envolve lâminas, facas, punhais ou coisas parecidas. As facas podem causar um grande estrago dependendo da profundidade que ela atingiu no corpo da vítima. Aqui temos outros exemplos de ferimentos. Temos as escoriações, também chamadas de abrasões. São causadas pela fricção da pele contra uma substância dura ou áspera. Um chão de cimento é um exemplo de agente que pode causar as escoriações. Temos aqui os ferimentos transfixantes, que são um tipo de ferida perfurante. A gente chama de transfixante quando um objeto atravessa uma parte do corpo, entra de um lado, sai de outro e permanece no corpo. Outro tipo de ferida que temos são as amputações. Nesse caso, uma parte do corpo é cortada, arrancada fora. Isso pode acontecer com dedos, como está aqui, mas pode ser também com braços, pernas, orelhas ou outra parte do corpo. Temos aqui também um exemplo de edema, que é o mesmo que inchaço. Nesse caso, o machucado atingiu os vasos sanguíneos pequenos, os capilares, que lesados deixam a água do sangue passar para os tecidos. E aqui temos o hematoma, que é parecido com o edema.
No caso do hematoma, os vasos se romperam, estouraram e deixaram vazar o sangue mesmo, completo. Mas, como não tinha ferida para o sangue sair, ele fica nas camadas internas da pele. Aqui nós temos os cuidados básicos que devemos fazer no caso de um ferimento. O primeiro aqui é limpar a ferida. De preferência, podemos usar soro fisiológico. Seria lavar o ferimento com soro, retirar toda a sujidade que talvez esteja na ferida, terra, sangue, deixar tudo limpinho. Se não tiver soro fisiológico, pode usar água corrente. Caso não tenha, pode ser um pano limpo, uma roupa limpa. A segunda coisa que temos aqui é proteger a ferida. Obstruir o ferimento. Aqui nós estamos vendo que foi feito com gaze e fixado com esparadrapo. Na outra foto aqui foi usada uma atadura de crepom, conhecida também como faixa, para fixar o curativo. Isso pode ser também. Outra coisa que precisamos fazer é conter a hemorragia. E aqui temos a proteção contra infecções, que é um dos objetivos dos curativos também. Aqui nós temos algumas situações específicas envolvendo ferimentos. Podemos, como está na foto aqui à esquerda, envolver toda a cabeça com atadura, dependendo do tamanho do ferimento. Ou pode fazer só com a gaze esparadrapo, se for uma lesão pequena. Aqui na foto da direita, temos uma situação especial quando acontece uma lesão no tórax que atinge o pulmão. Quando acontece um ferimento que atinge o pulmão, entra um monte de coisa pela ferida, entra sangue, secreções e ar. Tudo isso que entra atrapalha a inspiração, a expansão do pulmão. Então a gente faz um curativo chamado de 3 pontas. Nós colocamos uma cobertura impermeável, que pode ser a embalagem da gaze, e fechamos com esparadrapo em 3 lados. Deixamos um lado sem fechar. O objetivo é que o curativo não deixe o ar entrar quando a pessoa inspirar. E quando a pessoa soltar o ar, esperamos que o ar que entrou pela ferida saia pelo lado do curativo que não está preso, aqui na foto. Nessa outra foto aqui embaixo, temos um ferimento no abdômen e alguns órgãos saíram da cavidade abdominal. Isso é chamado de evisceração. Primeira coisa que não devemos colocar o órgão de volta no lugar. Se a gente colocar de qualquer jeito os órgãos de volta, podemos deixar o órgão torcido e o sangue parar de circular nele. Aí, se o órgão necrosar, vai precisar ser retirado. Então, o que nós devemos fazer é cobrir o ferimento com um curativo úmido. Colocar uma compressa, molhar ela com soro fisiológico e aguardar o socorro. Molhar o ferimento é importante para que o órgão não resseque. Vamos passar para um outro assunto que está relacionado com os ferimentos, que é a hemorragia. Hemorragia é quando o sangue sai dos vasos sanguíneos. Aqui temos umas ilustrações. Começando pela ordem que o sangue sai do coração, começando pela artéria, nela o sangue pulsa, que está mais próximo do coração. Se o ferimento pegou a artéria e rompeu, o sangue sai em jato, como está na figura. Então ele jorra e espirra. Ele tem também uma cor mais vermelho vivo. Se o sangramento atingiu a veia e rompe, aí o sangue sai em quantidade, mas não jorra. Não sai com aquela pressão como o da artéria. A cor também não vai ser o vermelho vivo, vai ser um vermelho mais escuro. Se o sangramento for nos capilares, o sangue vai sair em menor quantidade, vai brotar do tecido. É como o sangue que sai nos arranhões, nas escoriações, como esse aqui de cima. Uma hemorragia é externa quando o sangue sai pela pele por uma ferida que a gente está vendo. Às vezes, existe uma hemorragia que a gente não vê. Ela acontece nos órgãos internos e vai para alguma cavidade do corpo, como o abdômen, ou dentro do tórax, ou dentro do crânio. O sangue pode sair por um orifício natural, como a boca e o ouvido, mas pode ficar lá dentro das cavidades. A gente não consegue ver, mas isso também não é bom. Se a pessoa perder muito sangue, a pressão vai começar a baixar e alguma coisa terá que ser feita para preservar a vida dela. O atendimento para a pessoa que está com hemorragia interna precisará ser hospitalar.
Ela pode tomar soro na veia, pode tomar sangue na veia, até que o sangramento pare ou que uma cirurgia seja feita para parar o sangramento. O que a gente pode fazer pela vítima é monitorar, seguir o ABCD de atendimento. A vítima pode entrar em estado de choque. Esse estado de choque, veja bem, é quando o sangue não circula direito pelo corpo e quando a pressão cai muito. Aí o sangue não chega direito nos tecidos. Uma coisa que vai ajudar é aquecer a vítima. Isso porque ela está perdendo muito sangue e então, por causa disso, a temperatura começa a cair. Outra coisa que devemos fazer é manter o jejum da vítima. Não devemos dar nada para ela comer ou beber. Isso já é uma preparação para uma possível cirurgia para parar a hemorragia. E devemos chamar a ajuda. Só para enfatizar que, de acordo com o ABCD, fizemos isso antes de atender a vítima. Então, nós temos aqui os sinais e sintomas do estado de choque. Dependendo do tipo de choque, podem haver outros sinais e sintomas. Mas esses aqui são comuns a todos eles. A pessoa vai ter uma hipotensão, a pressão baixa. Isso porque o sangue dela está escorrendo para alguma parte do corpo por causa de uma lesão, de um vaso rompido, e aí não vai circular. O pulso da pessoa vai estar rápido e fraco. A respiração vai ficar rápida e superficial. Então essa respiração é para tentar regularizar a oferta de oxigênio, mas se continua sangrando, não vai resolver. A pessoa vai ter sudorese, vai suar frio. Essa reação é por causa da descarga de adrenalina. É por causa desse aumento de adrenalina que o coração bate mais rápido. E quando libera adrenalina, um dos efeitos é o aumento do suor. Por causa do suor aumentado e da queda de pressão, a pele da pessoa fica fria e pegajosa. Aí a pressão vai caindo, até que a pessoa fique inconsciente e desmaia. Se o estado da pessoa piorar, vai acontecer a midríase, que é a dilatação das pupilas. Nesse caso, se a gente colocar uma luz, como a da lanterna do celular, no olho da vítima, a pupila não vai se contrair. Vai ficar grande e isso é um mau sinal. É sinal de que a falta de oxigênio afetou o cérebro. Aí, se a pessoa não for atendida, ela vai entrar em coma, que é um estado de inconsciência profunda e pode evoluir para a morte. Para os casos de hemorragia externa, nós temos alguns procedimentos que podemos fazer para controlar. O primeiro deles, que funciona bem, é um curativo e compressão no local. A gente coloca uma gaze ou um pano limpo e faz compressão. Aperta o local por 5 minutos. O que a gente quer é que o sangue que estava saindo coagule e o sangramento pare. Se ainda assim sair sangue e sujar a gaze ou o pano completamente, pegue outra gaze ou pano e coloque por cima. Outra ação que ajuda a parar o sangramento, quando acontece com os membros superiores ou inferiores, é elevar o membro que está sangrando a uma altura maior que o coração. A aplicação de gelo pode também ajudar nesse controle. O gelo faz com que os vasos se contraiam, fiquem mais finos e diminuam o sangramento. Outra coisa que podemos fazer é comprimir a artéria acima da lesão. Comprimindo a artéria que tem antes, vai menos sangue para o local. E aí dá tempo para que o sangue que está lá coagule e o sangramento pare. E aqui temos a última opção, que é o torniquete. Mas essa é um pouco perigosa, requer muita atenção. Como que é? A gente pega um pano ou uma faixa de pelo menos 10 centímetros de largura, aí a gente envolve o membro em um local antes da lesão, dá um meio nó, então colocamos um objeto rígido em cima do nó, que pode ser um pedaço de pau, uma caneta, damos em cima desse objeto um nó completo e aí torcemos. Giramos o objeto até o sangramento parar. Por que esse procedimento é perigoso? Porque nós paramos a circulação do local. Para o sangramento, mas o sangue não circula. Aí, se ficar assim muito tempo, o membro pode ficar sem sangue e necrosar. Então é muito perigoso. A realização do torniquete só deve ser feita em caso de sangramento muito grande, como de uma amputação. E requer mais cuidados.
não pode ser feito em membros que têm dois ossos em situação mais ou menos paralela, porque a força da torção pode deslocar esses ossos. Outra coisa é que, se você fizer um torniquete, deve ficar observando, porque ele não pode ficar apertado muito tempo. Depois de no máximo 15 minutos apertado, você vai ter que folgar um pouco, deixar folgado uns 5 minutos e depois apertar de novo, se for necessário. O próximo assunto que nós vamos ver são as fraturas, que é quando um osso quebra. A fratura é a interrupção da continuidade do osso. Então, vendo aqui pelo desenho e seguindo a lateral do osso, se repararmos com alguma descontinuidade, alguma falha, essa será uma fratura. Aqui temos alguns tipos de fratura. Primeiro, elas são divididas em abertas e fechadas. Temos o exemplo de fratura fechada aqui, quando a pele não é rompida. E aqui do lado direito temos um exemplo de fratura aberta ou exposta, que o osso rompe o tecido ao redor dele e aparece no meio externo. Aqui nos desenhos temos alguns outros tipos de fratura, de acordo com a lesão que acontece no osso. O osso é formado de proteínas, sais minerais e de células vivas. Dentro do osso passam também nervos e vasos sanguíneos. Então o osso, apesar de duro, é um tecido vivo também. Aqui estão descritos os sintomas de uma fratura. Certeza mesmo de fratura nós vamos ter quando for feito o raio-x, mas tem alguns sinais aqui que, se estiverem presentes, a fratura é sinal de que ela pode ter acontecido. O primeiro é a dor no local. Como o osso tem nervos dentro dele, quando há uma fratura, a pessoa sente dor. Outro sinal mais visível, quando está presente, é a deformidade. Olhando aqui para o raio-x ao lado, além da deformidade, pode acontecer também o encurtamento do membro, porque os ossos ficam encavalados. E essa foto aqui da direita, esse afundamento do crânio, que é uma deformidade, também é característico. Por exemplo, esse aqui foi causado por uma joelhada no evento de luta. No caso dos membros, vamos perceber uma dificuldade de movimentação. Outro sinal é o edema, o inchaço no local. Como temos vasos sanguíneos nos ossos e nos tecidos ao lado dele, normalmente a fratura vem acompanhada de ruptura de alguns vasos, lesão dos tecidos e consequente edema. O local pode também ficar roxo. Outro sintoma que podemos achar no local da fratura é um barulho, por causa da instabilidade que fica no local depois da fratura. Quando o lugar da fratura fica sem apoio, os pedaços de ossos quebrados podem roçar uns nos outros. E dá para ouvir uns estalos. Às vezes não ouvimos os estalos, mas ouvimos um barulho que chamamos de crepitação, igual quando você esfrega o cabelo entre os dedos. Se a vítima não tem outro problema além da fratura, o ideal é aguardar o atendimento. Agora, se for necessária a mobilização, movimentar a vítima, se o socorro não vier e a gente precisar levar a vítima para o hospital, a fratura deve ser imobilizada antes. Aqui nós temos alguns exemplos de imobilização. Temos a imobilização de perna, do joelho para baixo. Nas imobilizações, tem um detalhe que você deve imobilizar as duas articulações mais próximas à fratura. A articulação antes e a depois. Então, se o problema for na perna, você imobiliza a fratura junto com o joelho e o tornozelo. Agora, se for na coxa, no fêmur, aí você vai ter que imobilizar praticamente o corpo todo. O ideal é amarrar a pessoa numa superfície rígida, como uma tábua. Em caso de fratura de dedos, nós podemos imobilizar um dedo fraturado junto com o dedo ao lado, que não está quebrado. Aí a gente coloca uma gaze entre um dedo e outro para ficar acolchoado. Ou podemos usar um palito de picolé ou outro material duro para imobilizar até a palma da mão ou do pé, se for o caso. Então, como eu disse, a fratura dói um bocado.
E uma coisa que dói bastante na fratura é quando as pontas quebradas dos ossos ficam encostando uma na outra. Então, se tivermos que imobilizar a parte quebrada, podemos fazer uma leve tração no membro. Essa tração é puxar o membro quebrado e alinhar. Bom, se vamos ter que mexer, vamos tentar colocar os membros na posição anatômica, que é essa aqui da figura. Então, a posição é essa aqui, com os pés juntos, orientados para frente, a palma da mão virada para frente também, a cabeça alinhada ao corpo. Se formos imobilizar um membro, como a mão, a posição deve ser variada da posição anatômica. Esse raio-x aqui que está na esquerda, dá para ver que o osso ficou encavalado. Se não consertar aqui, lógico que não vai ficar bom. Essa foto aqui do meio, a gente vê uma tração. Tem aqui o ponto de fixação na perna do doente. Tem a corda aqui e um peso lá embaixo. Essa tração serve para que os ossos fiquem alinhados. A pessoa vai ficar assim um certo tempo, até esse osso consolidar. Aqui à direita vemos duas pessoas fazendo uma tração. Dá para ver aqui que uma segura a linha, enquanto a outra, aqui no tornozelo, puxa o membro aplicando a tração. Esses movimentos devem ser feitos com muito cuidado, porque, como eu já disse, passam vasos e nervos dentro dos ossos. Se você ficar movimentando esses ossos quebrados, pode acontecer de as pontas dos ossos estrangularem esses vasos e nervos e a circulação ficar prejudicada. Por isso, devemos fazer essas manobras só se for necessário e com muito cuidado. No caso de fratura aberta ou exposta, devemos controlar o sangramento na área usando aquelas técnicas que vimos ainda agora. Pressionar o local vai ficar difícil por causa da dor, então devemos usar as outras. Não devemos tentar colocar o osso no lugar. Se a gente mexer muito, pode piorar, e um dos objetivos dos primeiros socorros é não agravar as lesões da vítima. Além das fraturas, nós podemos ter também problemas nas articulações, que é o local do corpo onde dois ou mais ossos se encontram. Nesses locais, temos os tendões, que ligam os ossos aos músculos, e os ligamentos que ligam dois ossos. Temos aqui um esquema de duas articulações. A da esquerda é a do joelho. Nós podemos ver aqui exemplos de tendões e de ligamentos. A ilustração da direita é a articulação do ombro. Vemos também um tendão aqui e um ligamento também. Essas estruturas, os tendões e ligamentos, deixam a articulação justinha e permitem que façamos os movimentos. Dessa forma, os ossos ficam encaixados. Nós temos aqui os problemas que podem acontecer. Um é a luxação, que é o desencaixe de uma articulação. Os ossos que estavam encaixados, que interagiam uns com os outros, perdem o contato. Outro problema que pode acontecer é a entorse. É quando a gente torce o pé, por exemplo. Aqui no slide está falando que é uma separação momentânea das superfícies ósseas na articulação. Aí os ligamentos e os tendões são esticados e machucam. Os vasos sanguíneos dessas estruturas também são distendidos e o local pode ficar inchado. Então a gente vê que esses casos de fraturas são lesões graves. São coisas que demandam uma grande preocupação. E esse tipo de fratura que vamos ver agora, que é a fratura de coluna, nós já falamos na nossa primeira aula, mas vamos enfatizar aqui porque pode gerar sequelas graves e irreversíveis. Nós estamos vendo aqui a coluna vertebral, que é a parte óssea formada pelas vértebras. E desse lado aqui, nós vemos a medula espinhal, que é formada por tecido nervoso, por nervos, que faz parte do sistema nervoso. Essa parte aqui.
Vemos aqui que teve um edema nessa parte e um estreitamento, apertando a medula. Esse aperto pode parar a transmissão de impulsos por aqui, e aí a pessoa pode ficar paralisada daquela altura do corpo para baixo. Essa paralisia será momentânea, porque a medula não foi rompida, ela foi só pressionada. Agora, se a medula se romper completamente, partir, aí dificilmente os movimentos retornam. Do lado direito aqui, nós vemos uma fratura de uma vértebra que também começou a pressionar a coluna. Esses casos exigem um cuidado muito grande, porque, como já falamos, movimentar essa área pode agravar, piorar a lesão e aumentar as sequelas. Por isso que, quando a gente suspeita de fratura de coluna, se a pessoa sente dor no local, se tem deformidade, se ela não consegue mexer uma parte do corpo, ou se a cena do acidente sugerir um acidente violento ou uma queda, se a gente tiver algum desses indicativos, devemos movimentar a vítima imobilizando numa superfície rígida, dura, como aqui embaixo. E é importante também, para movimentar a vítima, usar um colar cervical, como esse que está na figura aqui. Ele estabiliza a coluna e evita a piora da lesão. No caso de suspeita de fratura de coluna, devemos movimentar a pessoa sempre em bloco. Aqui temos alguns exemplos de como movimentar as vítimas, se for o caso. Temos aqui o rolamento com 3 pessoas. Cada pessoa fica responsável por estabilizar uma parte do corpo. Como temos suspeita de lesão da coluna, estabilizar a cabeça e o pescoço torna-se prioridade. Então, das 3 pessoas que estão fazendo a remoção, coloca a mais experiente na cabeça. É ela também que vai comandar o movimento. Outra pessoa estabiliza o tronco até a bacia e a outra da bacia para baixo. Esse movimento funciona com 3 pessoas, mas se tiver 4 pessoas é melhor ainda. Se for virar a pessoa de lado, da mesma forma, vira em bloco sem dobrar o pescoço. Normalmente, coloca-se a pessoa em uma superfície rígida, que chamamos de prancha. Mas, se não tiver, pode ser uma porta ou uma maca. Aqui temos uma foto de rolamento com 2 pessoas. Nesse caso, uma fica com a parte de baixo do corpo e outra com a parte de cima. Reparem aqui que o cara da parte de cima, com o braço esquerdo, aqui por baixo, vai tentar estabilizar o queixo da vítima, enquanto faz o movimento. E aqui do lado direito, estamos vendo que a socorrista passou o braço direito para baixo da vítima. Aqui, do mesmo jeito que na foto do lado, ela vai tentar estabilizar a cabeça da vítima aqui no queixo. E vai usar o próprio tórax como apoio e aí virar a vítima. Aqui nós vemos uma imagem de remoção com imobilização da coluna de uma vítima sentada. Está simulando a retirada de uma pessoa de um carro. O socorrista deve passar uma das mãos por baixo do braço da vítima, voltar e segurar o queixo, estabilizando assim o pescoço. O outro braço do socorrista passa por trás da vítima e vem segurar o braço da vítima aqui embaixo. Então, o socorrista traz a vítima para ele, usando seu tórax como apoio, e retira a vítima do local. Aqui do lado direito temos exemplos de transporte de apoio quando a vítima está consciente, ou mais ou menos consciente. Temos o transporte em cadeirinha. Nós vamos fazer um arranjo como o da figura aqui, nos braços, com 2 pessoas. Uma base para transportar a pessoa. Podemos transportar a vítima no colo. Nesse caso aqui é importante que a pessoa, a vítima, passe o braço atrás do pescoço do socorrista, para apoiar melhor. Podemos transportar a pessoa utilizando o transporte tipo mochila. Nesse caso, pegamos a pessoa de costas, a vítima passa os braços dela pelo ombro do socorrista. E importante aqui que o socorrista passa os braços por baixo do joelho da vítima e fixa os braços da vítima aqui. Dessa forma, a vítima não vai cair. Embaixo nós vemos o transporte utilizando uma cadeira. Outra opção é fazer esse transporte com 2 pessoas, uma pegando nos ombros da vítima e outra nos joelhos. A vítima ficará sentada, só que sem a cadeira.
Temos aqui o transporte de bombeiro. No transporte por 2 pessoas, pegamos a vítima e elevamos na altura do ombro. Aqui temos 2 tipos de transporte que são feitos quando existe um perigo no ambiente ou quando o socorrista não tem força para suspender o corpo da vítima. O transporte de arrasto aqui, que nós pegamos pelo ombro e literalmente arrastamos a vítima. E aqui embaixo temos o transporte de lençol. Nesse caso, colocamos o lençol ao lado da vítima e rolamos ela até que possamos levar o lençol com ela em cima. É usado para os mesmos casos do transporte de arrasto. E aqui temos o transporte em maca. Ele tem a vantagem de dividir o peso da vítima. Nós podemos também usar macas improvisadas, com 2 pedaços não muito grossos de madeira. No centro podemos usar cipós, cordas, cintos, lençol e improvisar a maca. Bom, e aqui termina nosso assunto da aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.